extremamente desagradável. Na Renascença, com o apoio de Logo, faça já a simulação do seu seguro em logo.pt. E hoje arrancamos logo assim. Já sei. Já sei. Sabem o que é isto, não sabem? Sim. É o nosso podcast favorito. É raro encontrarmos uma coisa de que gostemos as três, é verdade, mas aconteceu. Digam lá às pessoas que podcast é este. Então o podcast é o que aconteceu, uma situação de Marta Gauthier. Aconteceu uma situação, é como se chama. E quem é a Marta Gauthier, Inês? A Marta Gauthier é psicóloga, em tempos foi humorista também. Penso que pode considerar-se que ainda que é. no fundo ainda é, sim. E a pessoa com a melhor memória de Portugal. Verdade. Não é bem uma memória, é uma aparição desde bebê, de berço, porque eventualmente uma vez qualquer eu tinha chorado muito e não tinham vindo, como acontece a todos os bebés. Eu estava com dor de cabeça, portanto era um bebê no berço que estava com dor de cabeça. Eu fiz um pacto com o mundo, foi uma decisão não verbalizada, porque o bebê não tem pensamentos com palavras, mas é uma decisão energética em que eu decidi que eu não podia confiar no mundo, porque se não vêm hoje podem não vir nunca. Então eu tomei uma decisão inconsciente desde bebê, que não é responsabilidade de ninguém senão minha. Eu tomei, mesmo os bebés são responsáveis, não é culpados, responsáveis pelas decisões que tomam. É verdade, muitas vezes se vê pessoas a dizer aos bebés: meu menino, já és crescido, já és responsável pelas decisões que tomas. Esta revelação veio mudar para sempre a minha relação com os meus filhos. Quando eles eram bebés eu pensava: coitado, passou a noite a chorar por causa dos dentes. Agora percebo que não, os sacanas estavam a chorar porque decidiram estar a chorar. Hão de cá vir agora pedir batatinhas. Pode parecer absurda a ideia de que recém-nascidos já tomam decisões, mas e se eu vos disser que ainda antes de serem um feto já o fazem? Antes de aparecermos na barriga da nossa mãe, nós já escolhemos os nossos pais, os nossos futuros vizinhos, os nossos irmãos, as situações que nos vão acontecer, e escolhemos consoante os temas que vimos trabalhar na nossa vida. Nunca mais me queixo do Sr. Meireles, do terceiro C. Afinal de contas fui eu que o escolhi. Pois é. Aquela É que velha o pediste. Exatamente, aquela velha história do e tal, a família não se escolhe. Escolhe-se é numa altura em que ainda não somos muito sensatos, não é? E por falar em falta de sensatez, em que momento é que Marta Gauthier terá feito a passagem de beta tradicional para beta esotérica? Uma betotérica, ou beta alternativa, ou uma jambeta, É uma jambeta, betereré. aprenderam aqui. Pois é, contigo, é verdade. Isto foi uma torrente. Pois Sinto foi. que nem conseguimos absorver bem. Bom, como eu dizia, houve um dia em que a Marta viu a luz e foi numa ida à casa de banho. E eu estava a sair da casa de banho, da casa dos meus ex-sogros, e ao lado da casa de banho estava uma estante com livros. E eu parei nessa estante, portanto, eu tive casado há 11 anos, eu conhecia aquela estante muito bem, mas nunca tinha parado assim com tanta atenção sobre aquela estante. E fiquei a olhar para a estante e retirei um livro espiritual. Sabem, quando vocês leem, então eu estava ali em pé, tinha acabado de sair da casa de banho e estava assim a folhear o livro, tinha a fazer, e folhei. E aquilo prendeu-me qualquer coisa. Eu li: o vazio é a entrada para a verdade. Estava aqui a deixar um vazio para conseguirmos aceder à verdade. Nota-se que o casamento da Marta já não estava muito bem, porque ela preferiu ficar a ler um livro no corredor. Se calhar era um livro bom, daqueles que te prendem a atenção do leitor. Não, por acaso era um daqueles livros cujo autor devia estar preso. Era um livro do Osho que os gurus espirituais nos chamam a atenção. Todos falam da mesma coisa, porque todos somos um e todos temos isso dentro de nós. Só que eles já realizaram isso e nós ainda é um eco que está cá dentro. Então se alguém diz alguma coisa que acorda esse eco em nós, esse eco começa a cantar cá dentro e a gente vai ter que seguir esse mel, que a gente já o cheirou, a gente já o está a saborear. Eu ao ler aquele livro já estava e eu dizia: a minha vida vai mudar. E mudou de facto, chegou à sala e pediu o divórcio. Era a farta Gauthier naquela altura. Exatamente, quer dizer, não sei se pediu logo, provavelmente acabou de ler o livro primeiro. Eu divorciei-me há 8 anos, portanto eu estou há 8 anos a aprender a não fazer nada. E lamento com muita sinceridade e muito amor que as minhas avós não tenham experimentado isso, que a minha mãe não tenha experimentado isso. Mas lá está, eu curando-me a mim, eu estou a curar também as gerações para trás. Também se curam os mortos. Sim, curam-se os mortos, só se for na medida em que se curam presuntos também, não é? Ficam a maturar. Fica ali a maturar em sal. Deve ser isso. E depois desta linda imagem, a resposta que a Marta vai dar a seguir nem parece assim tão estranha. Queres ir almoçar ou queres... Eu não quero. Eu já usei muito tempo a conversar, a falar. Eu não quero, eu preciso de toda a energia. Eu estou a fazer uma coisa muito, muito, muito importante com a minha vida. É tal e qual como eu. Vocês são almas gêmeas. É isso. Quem me dera ter a coragem para rejeitar todos os convites desta forma. Agora diga assim na rádio e pode ser que sirva para todos. Eu também não quero almoçar. Agora, o que é que eu acho?
mas tu não queres almoçar, mas também não estás a fazer assim uma coisa muito importante com a tua vida. Pois não, tens razão, estou só a ouvir todos os episódios do Aconteceu uma Situação. Eu já anunciei à minha família que não gosto de estar presentes, mas custa muito, não é? É fácil a gente dizer, mas depois a gente chegar a uma festa de mãos a abanar, é duro. Há pouco duro. tempo fiz anos e uma amiga perguntou-me o que é que eu te vou dar? E eu disse-lhe assim, não me leves nada, porque tu sabes que eu não dou e eu não gosto de objetos, mas se te custar muito, dá-me qualquer coisa, dá-me perecíveis, coisas que se possam gastar. Eu gosto de receber eventualmente alguma coisa de um supermercado biológico que eu possa comer. Ok. Mais uma parecença, Sim. eu passo a vida a chegar a festas de mãos a abanar, porque de facto é muito duro, sobretudo para o aniversariante, Pois, não o é? confronto, claro. Mas vou passar a usar esta desculpa da Marta. Não é por não ter tido tempo para comprar, é porque eu não gosto de dar presentes. Foi uma decisão consciente minha, tomada quando tinha 2 meses, e me deram uma daquelas coisas de borracha para morder. E eu pensei, mas sou algum cão ou quê? Mas olha lá, e receber, também queres um pacote de arroz, por exemplo, como a perecível. Marta? Não, em termos de perecíveis eu só estou a aceitar queijos e chocolate. Tá bem. Mas tenho mais em comum com a Marta. Atenção, sempre que perdemos o telemóvel é o cabo dos trabalhos, porque há sempre aquela pessoa que diz liga para lá para saber onde é que ele está, e não vale a pena. Tem às vezes que digam, queres ir almoçar ou queres... Olha, eu não. não quero. Não queres? Já usei muito tempo Já ouvimos, a já ouvimos. conversar, ok. falar. Era suposto a Marta Cá aqui está, neste cá momento está. dizer que tem o telefone sempre em silêncio. E o meu também. Só que a Marta vai mais longe e tem a sua própria boca no silêncio também, ou em modo voo, pelo menos. E houve mesmo um tempo que eu não falava. Imaginem, eu ia a uma loja e arranjei um daqueles, como é que é dizer, um quadrinho que se apaga automaticamente e escrevia à pessoa, desculpe, que tenho um problema com este meu cartão de telemóvel ou com não sei o quê. Depois apontava para a garganta, simulando que tinha um problema na garganta, não é? Porque se a gente vai dizer que não fala por motivos espirituais, as pessoas dizem que somos egoístas e malucas. Imagina escrever no quadro. Egoístas, acho que não. Pois não. Imagina a cara dos lojistas. Olha, lá vem a maluca da Ardósia. É como se a Marta estivesse sempre a jogar Pictionary, independentemente dos outros quererem jogar ou não. Por exemplo, imaginam que trabalham, sei lá, na CUF. E vos aparece a Marta Gauthier para fazer uns exames de rotina. A trabalheira que vai ser. Nessa altura fui fazer uma ecografia de rotina e a ecografista reconheceu-me do palco ou de não sei o quê e começou a falar comigo. Então, e eu disse, não me apetece nada, eu estou a fazer a minha ecografia, não do palco. Ou começou a falar da vida também. Eu disse, olha, não leva mal, mas eu estou em silêncio hoje. E disse isto só. Porque Havia até uma pensei exceção. assim, como ela já me viu no palco, se calhar é uma pessoa que até tem alguma sensibilidade em perceber. E ela respondeu-me assim, sim, mas essas coisas fazemos quando estamos sozinhos. Mas claro, eu respeito. E eu pensei, não, agora vou passar a mentir, porque as pessoas realmente, a verdade, se eu disser a verdade, que é, eu não, olha, eu quero estar mais calada, as pessoas não vão entender, vão achar isso antipático. Se calhar têm razão, então mais vale mentir-lhes. E as pessoas às vezes até agradecem que a gente minta. A ecografista tinha ali um ponto, atenção. Sim. Estar em silêncio é uma coisa que se faz mais quando se está sozinho. Até porque se falarmos quando estamos sozinhos parecemos malucos. E se não falarmos quando estamos acompanhados também parecemos malucos. Mas coitada daquela técnica da ecografia, não é? Ela teve a sorte de encontrar alguém cujo Pois é. trabalho admira. Naquele dia. E o exato. azar de encontrar Pois. num dia de silêncio. Era o mesmo que aqui a Ana Galvão encontrar o seu ídolo, Alejandro Ai, Sanz. olha, morria de emoção. E ele estar num dia em que não pode tirar fotografias, não é? Bem, quando eu ouço estas histórias em que claramente a Marta Gauthier leva uma boa ideia longe demais, eu penso como reagirá a mãe dela, Rita Ferro, a estas coisas. Eu já fui jantar no dia de anos dela, com os meus irmãos, em que eu estava na fase em que não falava, então eu só escrevia. Eles perguntavam a opinião e eu escrevia a opinião e eles liam. Estão a perceber isto? Estamos. Na minha família também há quem goste muito de jogos de tabuleiro, mas normalmente é depois de jantar. Na família da Marta é durante. Isto é tipo Trivial Pursuit, mas ao contrário. Em vez de haver perguntas num cartãozinho, há respostas num cartão. A desvantagem é que demoras 45 minutos a ter uma conversa banal. Mas é uma Pictionary, é uma opinião. Ai, tão bom. Não é? Quer dizer, os betos demoram também sempre mais a conversar do que as pessoas vulgares. Mas estás a insinuar que são o quê? Pouco espertos? Não, simplesmente enquanto conversam têm de ir pensando muito bem nas palavras que podem ou não usar. Por exemplo, a palavra referir eu não posso usar, agora usei e veio um plim. Não se pode usar a palavra referir, tem que se dizer, porque referir já é considerado um bocadinho pseudónimo, porque tudo o que é complicado é considerado pseudónimo. Pseudónio. Pseudónio. Isto é uma regra estranha, porque tudo o que é complicado é considerado Posidónio, mas ao mesmo tempo Posidónio é em si mesmo Concordo, complicado. é não verdade, sim. Enfim,
não é bem para nós percebermos, na verdade isto é uma regra só para a elite. A música deste podcast, que é que aparece no início e no final. Olha, início também é uma palavra que eu não posso dizer, é princípio. Estão a ver, eu sou rebelde. Não há muitos betos drogados exatamente por isso, porque a nossa rebeldia é exatamente dizermos palavras assim. Um dia eu fui fazer uma distância de carro com a minha mãe e ela estava a guiar, eu estava ao lado e eu tinha levado uma banana numa bolsa que também não posso dizer bolsa, estão a perceber, estou sempre a transgredir. E eu comi a banana, abri a bolsa porque estava com fome a meio da viagem e comecei a comer. E a minha mãe disse-me assim: "Que é isso, Marta?" Olha, objection. Há imensos betos drogados. Olha, eu por acaso não conheço muitos. E era por acaso uma coisa que me inquietava até hoje, dava por mim muitas vezes a pensar: porque é que vejo tão poucos betos toxicodependentes? É que sempre que se ouve cavalo e beto na mesma frase tem mais a ver com equitação do que com heroína, não é? Mas agora está explicado. Eles estão demasiado ocupados a desafiar os pais dizendo sofá em vez de sofá. E não lhes sobra tempo para saírem do sofá e irem adquirir o tal produto. E dá aquele baque no coração em que a pessoa está a sentir: oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer de mal? Eu não sei o que é que eu estou a fazer de mal, porque eu só estou sentada aqui ao lado, estou calada, só fui buscar uma bolsa e abri a banana e estou a comê-la. Eu sei que estou a falhar em alguma coisa, ainda não sei o quê, mas a minha mãe vai-me dizer agora, ela vai-me informar em que é que eu estou a falhar. E portanto, para nós, transgredir é comer uma banana dentro de um carro. Então nós não precisamos, para sermos rebeldes perante os nossos pais, nós não precisamos de usar coisas excessivas como a droga, basta-nos, olha, comer uma banana. E naquele caso eu disse: o que foi, mãe? E ela perguntou: o que é que estás a fazer? E eu disse: estou a comer uma banana, mãe. A pessoa sente-se ridícula a ter que responder isto. E ela disse: a comer uma banana dentro de um carro fechado, Marta? Toda a gente sabe que não se faz por causa do cheiro. Fica a parecer uma caminhoneta para Fátima. E isso é bananas e tangerinas. Que cheira a polvo, Marta. Que cheira a polvo. Em casa da Marta e no carro, a banana não é o único fruto do amor, é o único fruto do horror. Quer dizer, o único fruto del horror. Não é o único, são dois, não é? Banana e tangerina. Sim, não é? sim. Esta dupla temível. E de facto a tangerina deixa um cheiro terrível nas mãos e a mim faz-me lembrar uma fase muito traumática da minha vida em que tive de andar numa escola pública. Ai, eu achei que ias falar de mim. Já estava a sentir Estava a culpada. enfiar a carapuça de uma maneira. Claro, isto é uma memória mais antiga, é uma memória quase ancestral. Os meninos levavam tangerina de casa. Não se via ninguém com cerejas descaroçadas, com uma boa romã, nada, era horrível. Eu vi coisas que até hoje não esqueço. Marcaram-te? Tangerinas num tupperware ou num papelinho de alumínio. Às vezes ainda acordo, à meia da noite, com suores frios a gritar: está ali uma pessoa que diz um pero em vez de uma maçã. É stress pós-traumático. Mas onde é que nós íamos? Então, o que é que eu estava a dizer? Esta música que eu uso, umbade. Houve uma altura que, quando eu estava descentrada, eu precisava de cantar esta música para me voltar a centrar. Mas está mal. É isso, eu gosto muito da forma como a Marta canta, só que está errada, Pois. porque é primeiro um badá do que um badé. Só que ela compensa com a intenção, porque a intenção está toda lá, ela arranca. É um badé, Pois é. badé. É Há com um- muita. há um arrancar. Exato, há Há muita uma força, chamada, há uma força chamada. interior, não é? Sim, Há sim. uma chama interior. Desculpa, eu estava a precisar de me centrar, agora já me centrei com este Já badé, estás? já posso Estás retomar a centrada? temática das frutas, que é muito presente na vida da Marta. 4 meses antes de ter o episódio que uma crise de refluxo gástrico que nunca me tinha acontecido, eu escrevi um pequeno texto no Facebook dizendo que as laranjas eram o meu alimento preferido. Até uma coisa um bocado poética. Quando eu tive essa crise e disseram-me: a partir de hoje não pode comer mais laranjas. Curioso foi o mundo, o universo a sorrir de mim. Estás tão apegada à laranja, porque de antes era o figo a minha fruta preferida, depois passou a ser a laranja. Hoje em dia eu sinto que não gosto que me perguntem nada de preferido, nem uma cor, nem um fruto, nem uma viagem, nem um filme, porque eu fico com pena. Por exemplo, uma cor preferida, toda a vida eu disse que era o azul, mas eu fico com pena das outras cores. Não Com vale a pena de pena, cores. não vale a pena ter pena de cores neste Pois. caso, Marta, porque elas não percebem, elas não ouvem nem percebem nada. Eu espero que Olha ali o vermelho a chorar. temos que explicar, não é? Sim. Ah, não, Se achei que eu estavas a falar do comer nosso fruta é colega. exagero. Não. É que temos Diga, um colega diga. chamado Vermelho, que podia estar ali a chorar. Não tem nada a ver com isso. Olha, eu espero, Está lá. eu espero que a mãe da Marta não ouça isto, porque não há nada mais caminhonete para Fátima do que falar sobre refluxo, Cheira povo. exatamente, ou azia. Se eu comer fruta em exagero, eu fico com azia. E hoje eu comi 2 figos quando acordei e sabia que
Pronto, agora já chegava. Mas depois, quando fiz uma sopa de miso hoje de manhã, e antes da sopa, e depois quis comer a sopa, e portanto já tinha comido 2 figos logo de manhã, a única coisa, e depois, passado 1 hora e tal, fiquei com fome e quis tomar mesmo um pequeno almoço, e comi 4 figos e depois a sopa de miso. E comecei a ficar com um bocadinho de azia. Mas eu sei que me era impossível, a cabeça começou-me a chatear tanto. Não, mas come os 4 figos, te apetece os 4 figos, não sei o quê, se calhar nem vais ter azia. A Marta fala tão pouco com outras pessoas que depois tem que falar consigo própria durante o dia todo, não é? E é giro porque ela, por um lado, fez um voto de silêncio, por outro, fala tanto como a Dona Virgínia. Para quem não conhece a Dona Virgínia, é uma comentadora que temos aqui no programa à sexta-feira, tem que ouvir. É daquelas pessoas que fazem muitos parênteses e que partilham imensa informação irrelevante, como estes diários alimentares. Eu tento não saber que, por exemplo, comer 2 ou 3 frutas não é muito bom, ou seja, que eu deveria comer uma fruta de cada vez. 2 frutas diferentes aumentam o açúcar, por exemplo, no nosso corpo. Se eu souber isso a fundo e entender intelectualmente, essa verdade vai ficar fixa e então essa realidade fica a minha verdade. Então o meu corpo vai reagir de acordo com essa verdade, e de cada vez que eu misturar 2 frutas, isso vai-me fazer mal, não é? Claro que é. Eu acho que é. Por isso é que eu nunca leio rótulos. Se eu não souber o que é que os produtos levam, nada me faz mal. Nada te pode fazer mal. Mas a Marta é muito dada à fruta, não é? Isto é a minha visão sobre o meu corpo, não é sobre outros corpos. Esta conversa já estafada, não é? Já sabemos que se vocês querem, vocês não são tontos nem primários. Os teus ouvintes não, Marta. Já os nossos, em princípio, são tontos e primários, por isso é que ouvem isto todos os dias. E nem agradecem. Eu nunca vi um ouvinte do Extremamente Desagradável a pôr a mão no coração e a agradecer ao universo por ter estado disponível para ouvir isto. Enfim, olhem, isto é fortíssimo. Em vocês também aconteceu cura. Se conseguirem, quando desligarem isto, nem que seja por 3 segundos, 5 segundos, ponham a mão no coração e agradeçam ao universo terem estado disponíveis para ouvir isto, porque só a pessoa estar disponível para ouvir isto é uma pessoa que tem um tipo de profundidade sui generis, é uma pessoa que... Então, isto tudo mexe. Então, agradeçam a vocês mesmos por se darem ao direito desta felicidade também. Tudo de mão no coração. Obrigada por estarem disponíveis para ouvir isto, por terem essa disponibilidade sui generis. Obrigada por se darem ao direito... Ela diz... Obrigada por se darem ao direito desta felicidade e até amanhã. Amanhã mais? Extremamente